Vocês já assistiram aquele filme chamado Minority Report? É aquele filme com Tom Cruise, onde existe uma tecnologia que as pessoas conseguem, né, que o governo consegue ver o crime antes que ele aconteça. Então, um pouquinho antes de acontecer o crime, a polícia chega lá e impede que o crime aconteça. E se eu falasse para vocês que a gente está caminhando para isso? Na verdade, a gente estava, mas existe a possibilidade ainda da gente caminhar para isso. E é sobre isso, sobre a ideia que está por trás disso, que eu quero falar com vocês aqui hoje. Meu nome é Isaac, eu estudo aqui na Itália, eu faço um mestrado aqui na Itália em Direito, Tecnologia e Sustentabilidade. E aí eu decidi criar este canal para poder levar para vocês aí no Brasil o que eu venho estudando e aprendendo aqui na Itália. Então, esses três temas, né, são temas que estão relacionados com este canal, com o que eu quero passar para vocês. E no vídeo de hoje é mais nessa questão da tecnologia, direito e tecnologia. E que história é essa da humanidade conseguir prever, né, o governo conseguir prever quando vai acontecer um crime? Eu decidi falar sobre trazer essa ideia para vocês para falar uma coisa que está acontecendo aqui na Europa e que muito provavelmente vai chegar também aí ao Brasil, que é a regulamentação das IAs, né, da inteligência artificial. Em 2021, por volta de 2021, a União Europeia decidiu regulamentar as tecnologias, né, regulamentar, na verdade, as inteligências artificiais. E essa ideia de regulamentar alguma coisa que está relacionado à internet ou não já dá um susto, né? Já dá aquele medo, já vem o governo aí querer meter a mão, o político meter a mão nas tecnologias, nas coisas mais, nas descobertas mais recentes. Então pode ser que crie uma certa resistência, mas a princípio aquilo que está passando para frente, aquilo que eles estão discutindo é muito positivo. E assim, eu decidi usar como exemplo o Predpol, que é essa ideia, essa tecnologia de descobrir o crime antes que ele aconteça. Ao longo do vídeo eu vou comentar mais com vocês sobre isso. Mas assim, a União Europeia, só para poder vocês terem uma ideia, vamos imaginar que ela fosse como se fosse um país. E aí existe as leis, existe o parlamento, né, vamos chamar assim, existe os políticos da União Europeia, eles criam leis, tem a justiça, tem como se fosse realmente um país, e os países dentro da União Europeia, tipo a Itália, a Alemanha, são como se fossem os estados, né? Vamos supor aí no Brasil, o Brasil e os estados. E aí existe um negócio chamado regulamentação ou regulamento e a diretiva. A regulamentação, que no caso é por exemplo, esse das IAs que a gente está falando, ela é uma coisa muito mais vinculativa. Então, a União Europeia decide que tem que ser daquele jeito, ela cria um regulamento sobre determinado assunto e os estados têm que se adequar àquilo que foi regulamentado. Por outro lado, a gente tem as diretivas. Um exemplo de diretiva é a diretiva do e-commerce. Como essas plataformas digitais devem operar dentro do território da União Europeia. Uma diretiva, o Estado, no Estado não, né? O país, por exemplo, a União Europeia criou uma diretiva sobre o e-commerce. Agora, a Itália, não é regulamento, é uma diretiva, a Itália tem que criar alguma forma, criar suas leis, se desdobrar para adequar aquela diretiva ao seu ordenamento jurídico, diferente da regulamentação. A regulamentação ela tem um peso muito mais forte. E aí, essa das IAs é isso, é a regulamentação. E essa regulamentação, ela está passando por muitas modificações, porque as IAs é algo muito recente. E quando a gente fala de IA, às vezes a gente pensa em Midjourney, em chat GPT, né, que é ficar ali criando palavrinhas e tal, ou criando imagens e figurinhas, vai muito além disso. Não é também essa questão de uma inteligência artificial que vai dominar a Terra. Nós não estamos nesse ponto ainda. A ideia desse regulamento da União Europeia é algo que afeta muito mais
o usuário final, afeta muito mais o dia a dia das pessoas. E como é que isso funciona? Duas coisas que foram proibidas aqui na Europa é essa ideia do prédio Paul, que qual é a ideia desse prédio Paul? A ideia é proibir que exista um banco de dados utilizando inteligência artificial para poder determinar locais que são perigosos ou determinar possíveis crimes que possam ocorrer em um determinado lugar. Isso foi aplicado nos Estados Unidos, foi aplicado também na Inglaterra, onde essa inteligência artificial, com base em algoritmos aplicados ali, com base nas informações que a inteligência foi alimentada, ela fazia previsões de onde possivelmente iria acontecer algum tipo de crime, para poder mandar a polícia ali antes que o crime acontecesse e ficar ficar ali o policiamento rodando ali, atento às pessoas e tudo mais. E aí, essa era a ideia do prédio Paul. Isso é proibido na União Europeia. Você não pode ter essa inteligência artificial que vai determinar onde pode acontecer um crime ou não, onde talvez aconteceria um crime. Inclusive, o que vocês acham disso? Vocês acham que essa tecnologia seria uma boa tecnologia? Seria algo positivo? Ou seria mais uma forma de reforçar preconceitos, de colocar a polícia em locais que não tem tanto Estado acontecendo ali e aí as pessoas não têm uma efetiva participação do Estado? E aí onde tem mais pobreza, você acha que seria nesse sentido? É uma justificativa para poder o Estado ser mais agressivo ou não? O que vocês acham? Eu estou perguntando aqui tranquilo, quero saber a opinião de vocês. Mas essa foi uma das proibições. Uma segunda proibição também é aquilo que a China está tentando implementar também, que é relacionado a um controle social, onde cada pessoa ela tem um ponto, vamos chamar assim, um ponto social para saber se ela é uma boa pessoa para o Estado, se ela é uma pessoa que vale a pena o Estado ter ela como positivo, como uma boa cidadã, uma cidadã de bem. Então, é o Estado, é um algoritmo fazendo análises sobre essa pessoa, coisas que ela compra, se ela está devendo, se ela não está devendo, se ela paga direitinho, se ela leva os filhos para a escola, se ela é uma mãe, um pai. Então, assim, são cálculos que o Estado, que esse algoritmo iria fazer para poder saber se aquela pessoa é uma boa cidadã. Isso também é proibido na Itália, na União Europeia. Pelo menos por enquanto está sendo proibido. E quanto ao prédio Paul, que eu comentei com vocês, já foi implementado por um tempo nos Estados Unidos e em algumas regiões, não todos os Estados Unidos. E aí, pensa aí, quantos por cento vocês acham que eles conseguiram prever com exatidão, que o negócio funcionou mesmo, foi direitinho? Quantos por cento vocês acham? 50%? 40%? 30%? 10%? 100%? Quantos? Não teve pra vocês pensarem aí. Pois bem, a taxa de sucesso de previsão correta que ele teve em agressões, ou seja, que eles conseguiram prever que aquele lugar iria possivelmente ter uma agressão, a taxa de sucesso foi de 0,6%. Já de roubo, 0,1%. Ou seja, ele conseguiu nem 1%, 0,1% prever que aquele lugar teria um roubo. Talvez a tecnologia não esteja tão boa, talvez os algoritmos, as informações colocadas não sejam tão boas, ou talvez a humanidade, as pessoas são muito imprevisíveis, não tem como a gente quantificar isso. E assim, é uma discussão muito interessante. Na Europa teve uma questão assim, de discussão mais relacionada à discriminação muito forte também. Então são mudanças que o mundo está passando e a União Europeia ela está buscando acompanhar, criando essas regulamentações, diretivas para não ficar para trás e dar essa resposta à população. Belezinha? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que deixem um like, se inscrevam para poder estar me dando uma força a continuar produzindo. Abraço.